Vamos para continuar o nosso estudo no capítulo 4 de Apocalipse, a partir do versículo 6, parte B. Nós vimos semana passada do versículo 1 até o versículo 6, parte A, a primeira parte do versículo 1. Então, continuando aí o nosso estudo de número 13. Vamos lá. Só recapitulando algumas coisas rapidamente. Vá comigo lá na página 63. E ali você tem esse desenho, esse gráfico, né? Obviamente é uma tentativa de ilustrar o capítulo 4 de Apocalipse. Ele tem vários detalhes, então é uma tentativa de ilustrar. Então é só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. João, no capítulo 4, 5 e 5 de Apocalipse, ele tem essa visão do trono de Deus, né? Nós estamos falando justamente sobre isso, a visão do céu e dos selos, dos 7 selos, né? E João então tem essa visão do trono de Deus, né? A letra P. Aí se você for seguindo os números pequenininhos que tem aí, você vai vendo na legenda o que cada número representa, o que cada parte desse desenho representa, né? Então você tem lá no centro o trono de Deus, e ao redor do trono de Deus todos os servos dele, né, representados ali pelos 24 anciãos. Eu expliquei para você que 24 porque são os 12 apóstolos, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, simbolizando assim o Antigo e o Novo Testamento, os eleitos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Também você tem lá no texto, no versículo 3, fala sobre um arco-íris, um aspecto semelhante ao aspecto da esmeralda, o brilho da esmeralda, falando assim, o fulgor da glória de Deus, o brilho da glória de Deus. Então, essas figuras que João usa para descrever, aí falando sobre pedras preciosas, né, a jaspe, o sardônio, a esmeralda, a ideia dele, ele quer comunicar a nós a ideia da glória de Deus, o brilho, o fulgor da glória de Deus que ele viu ali, né, estampado naquela visão ali que ele teve, né? Então, vamos lá. Louvores diante do trono de Deus, versículo 6, parte B, até o versículo 11. Mantenha a sua Bíblia aberta lá, em Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 6. Nós continuaremos, então, de onde paramos. Eu só lerei novamente do versículo 1, eu vou apenas ler, e a partir do versículo 6 aí então eu vou explicando, tá? Só para nos situarmos. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Nós fomos até aqui semana passada, né? Então, continuando de agora. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás.
por diante e por detrás. O verso 7 também. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, se você voltar lá em cima, lá no nosso desenho, lá na página 63, você vai ver 4 figuras iguais aí, e com a cabeça de um leão, com o rosto de um homem, com a cabeça de uma águia e com a cabeça de um boi. Obviamente, é só um desenho, tá? Não foi isso que João viu. Ele viu 4 seres viventes e diz que o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo ser vivente é semelhante ao novilho, e o terceiro semelhante ao rosto do homem, e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Então não é o rosto, não é a cabeça de uma águia, mas foi um único desenho que eu achei para poder ilustrar para os irmãos. Mas vamos entender o que é isso, o que foi isso que João viu, né? Com respeito a esses 4 seres viventes que João viu, como ele diz aqui no verso 6, no meio do trono e à volta do trono, ou seja, próximo ao trono de Deus ali, ele viu esses 4 seres viventes. William Hendrickson, ele faz uma análise dos capítulos 1 e 10 de Ezequiel, comparando com esse texto aqui de Apocalipse. Então, se você pegar o texto de Ezequiel 1 e Ezequiel 10, você vai ver muita coisa semelhante com esse trecho que nós estamos lendo do Apocalipse. Então, você tem esse quadro aí, à sua esquerda, Ezequiel, à direita, Apocalipse, e no meio, a coluna do meio, você tem as semelhanças entre o relato de Ezequiel e o relato de João em Apocalipse. Em Ezequiel 1, versículo 5, e Apocalipse 4, versículo 6, o que nós temos de semelhante nesses dois textos? São os 4 seres, eles são chamados de seres viventes, e o número simbólico 4. Lembrando que o 4, na literatura apocalíptica, significa a criação. Os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, né? Então é uma referência à criação de Deus. A Bíblia sempre usa essa expressão, os 4 cantos da terra. Então, no Apocalipse, o número 4 tem esse significado. Então, está falando da criação. Então, quem são esses seres viventes? Criação de Deus. Mas vamos ver com mais detalhes agora. Ezequiel 1:10 e Apocalipse 4:7, eles trazem em comum o seguinte ensinamento: a aparência de homem, de boi, de águia e de leão, esses seres. O que significa isso? Vamos ver já já. Ezequiel 1:26 e Apocalipse 4:6, é só uma pergunta: alguém aqui está sem apostila? Só está sem apostila, irmão? Tá. Mas tem alguma sobrando ainda? Acabou? Então, sente com alguém aí que tem, depois eu faço para você, que agora não vai dar tempo, senão se eu parar aqui vai demorar muito. Em Ezequiel 1:26 e Apocalipse 4:6, esses 4 seres são estritamente associados ao trono de Deus. Eles são seres que estão ao redor do trono de Deus. Ezequiel 1:13 e Apocalipse 4:5, vemos que o fogo se move de um lado para outro entre eles. O fogo aí simbolizando a purificação, a santidade, a justiça de Deus. Ezequiel 1:18 e 10:12, comparado com Apocalipse 4:8, nós temos ali o fato de que esses 4 seres são cheios de olhos. Nós vimos aqui no versículo 6, os 4 seres são cheios de olhos, por diante e por detrás, ou seja, aqui está comunicando a ideia de algo que tem um profundo conhecimento, o olhar que tudo vê, mas já a gente explica isso. Ezequiel 1:28 e Apocalipse 4:3 fala de um arco-íris em torno do trono.
né? Em Ezequiel 10, 20, esses seres viventes são chamados literalmente de querubins. E por isso, cremos que aqui em Apocalipse esses seres viventes são os mesmos querubins vistos por Ezequiel. Seres santos, celestiais, que assistem à presença de Deus. Quando Moisés fez a Arca da Aliança, Deus ordenou que ele construísse sobre a tampa da arca 2 querubins que ficavam de frente para o outro, mas encurvados, e as asas deles cobriam a tampa do propiciatório. Não eram para ser adorados. O motivo era que esses querubins, por assistirem na presença de Deus, eles simbolizam a própria presença de Deus, a santidade de Deus. Eles não são Deus, nem devem, nunca deveriam e nunca foram adorados pelos judeus. Mas os judeus, quando olhavam, né, para a tampa da arca e viam aqueles querubins, o que vinha à mente deles era a santidade de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Mas eles não adoravam essas imagens, não adoravam os querubins. Então aqui João e Ezequiel falam de querubins cercando o trono de Deus. Levantamos também outras observações que corroboram para afirmarmos que esses seres viventes são querubins. Primeiro, lembramos lá do tabernáculo de Moisés, como eu falei, né, que simbolizavam a presença gloriosa de Deus, a atmosfera da presença gloriosa de Deus. Eles não adoravam os querubins, as imagens dos querubins ali, mas aquelas imagens remetiam a eles a ideia da pureza da presença de Deus, né? Tendo sido o tabernáculo um projeto totalmente arquitetado por Deus, nós devemos lembrar disso. Deus deu visões a Moisés, mostrou para Moisés como ele queria o tabernáculo. Alguns estudiosos entendem que o tabernáculo ele seja uma alusão à glória de Deus, à glória celestial, né? Obviamente não uma maquete do céu, não é nesse sentido, né? Mas é algo que nos remete à grandeza da glória de Deus. Era essa a ideia ali no tabernáculo, né? Além disso, os querubins aparecem na Bíblia como guardiões das coisas santas de Deus. Logo lá em Gênesis 3:24, após serem expulsos do paraíso, Adão e Eva, Deus colocou querubins ali com a sua espada flamejante, né, cercando e protegendo o jardim para que ninguém mais entrasse ali, né? Lá em Êxodo 25:20 também, eles aparecem ali sobre a tampa da arca, né? Em segundo lugar, a aparência deles conotam força, serviço, inteligência e acuidade intelectual e ligeireza. Então vamos lá. Quando fala que ele tinha rosto, um deles tinha rosto como o de leão, o leão sempre simboliza força. Lembra de Sansão, quando ele proferiu um enigma lá para os inimigos, para poder enganar os inimigos? Ele havia matado um leão. Um tempo depois, ele passando por ali, ele viu a caveira do leão, e na caveira do leão, um enxame de abelhas havia feito uma colmeia. E ele tirou o mel dali e comeu. Aí depois ele fez uma charada, né, uma pegadinha, uma charada para os inimigos dele, né? Do forte saiu, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Então o leão simbolizando a força, né? Desde a antiguidade, os reis sempre faziam estátuas de leões. O leão sempre conotou a força, né? Era a imagem da força. Quando se fala do serviço, nós vemos aqui a figura do boi, né? Diz que um deles tinha semblante semelhante a novilho, né? Veja bem, ele era semelhante, ou seja, no aspecto, não na forma, mas nas características dele agir. Ele era como um boi, e boi lembra serviço. Carro de boi, um boi puxando carroça, puxando carro, puxando arado. O boi sempre é a ideia do serviço. Então,
esses seres celestiais na presença de Deus são fortes, são servos de Deus, estão a serviço do Senhor Deus. Eles também têm inteligência e acuidade intelectual, né? Eles têm esses muitos olhos, né? Olhos por trás, por frente, quer dizer, eles veem, não que eles sejam oniscientes, não, eles não são oniscientes. Onisciente é só Deus, né? Mas eles têm essa acuidade, essa inteligência, essa capacidade de perceber as coisas, de entender as coisas. É isso que João está nos mostrando aqui. São servos preparados, são servos habilidosos que assistem à presença de Deus, seres celestiais, né? E por fim, a figura da águia nos conota a ideia de ligeireza, né? O salmista mesmo vai falar que ele faz dos anjos, Deus faz dos seus anjos labaredas de fogo, como vento, né? Voam, são velozes, são ágeis em fazer a vontade de Deus. Então, aqui o que João está descrevendo não é a aparência desses seres, mas sim as qualidades deles. Eles são fortes, eles são prestativos no seu serviço, eles são inteligentes e são ligeiros, são rápidos em fazer a vontade de Deus. Essa é a ideia que João está nos comunicando aqui. Ao redor do trono de Deus, há serviço, força, inteligência, a rapidez em se fazer a vontade de Deus, né? O que nos mostra também que assim nós deveríamos ser. A nossa força vem de Deus, né, para servi-lo. Ele nos dá inteligência, Ele nos dá discernimento, e nós devemos ser ágeis e ligeiros em fazer a vontade de Deus, não ficar procrastinando em fazer a vontade de Deus, né? Realmente é digno de atenção que as características de força, serviço, inteligência e ligeireza são por toda parte atribuídas aos anjos. Veja lá no Salmo 103, verso 20 e 21, Daniel 9, 21, Lucas 12, 8, Lucas 15, 10, Hebreus 1, 14, são várias passagens que nos mostram, né, como que os anjos, esses seres que assistem à presença de Deus, eles são dedicados no serviço, né? E é isso que João está vendo. O que João vê não é a gente tem a ideia de um trono como aquelas cadeiras ali, né, paradas, algo estático. Mas o que João está vendo não é nada estático, não é nada parado, não é nada monótono. O que ele está vendo quando ele olha e vê, e tem essa visão do trono de Deus, o que ele vê é algo em movimento, algo que está em ação constante, algo vivo, né? E assim nós devemos ver o nosso Deus. Nosso Deus não é um ser estático no céu, ali sentado numa cadeira, parado, olhando as coisas, não. Ele está em movimento, né? Jesus falou, meu Pai trabalhou e ainda trabalha, né? O trono de Deus é lugar de atividade e vida. O que João viu foi algo maravilhoso, e como disse Paulo, não é lícito se referir aos homens, né? Tão maravilhoso que é, né? Ainda sobre o número 4, na literatura judaica, e por conseguinte no livro do Apocalipse, é o número que representa o mundo, o cosmos, a criação. Lembra-nos dos 4 pontos cardeais, dos 4 cantos da terra, e isso não traz nenhuma dificuldade para o texto, pois os seres celestiais são ministros de Deus para o nosso serviço. Quando nós falamos da criação de Deus, a cabeça nossa geralmente pensa só nas coisas desse mundo. Mas não, os anjos são criação de Deus. O mundo espiritual também é criação de Deus, faz parte da criação de Deus. Então, o número 4 aqui é a totalidade da criação de Deus, por isso que seres celestiais, anjos, são incluídos aqui nesse significado, porque nos mostra toda a criação de Deus a serviço de Deus, toda a criação de Deus
dotada por Ele com força, poder e inteligência, para ser ligeiros, para serem habilidosos e rápidos em fazer a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Toda a criação em torno do trono de Deus, louvando ao Senhor. O que esta visão significa é que todos os seres celestiais ou humanos foram criados para a glória de Deus e para o seu louvor, conforme nós veremos agora a seguir, ainda no verso 7 diz que eles, no verso 6 diz que eles são cheios de olhos por diante e por trás, o que não deve ser entendido como onisciência, porque onisciente é só Deus, não existe nenhum outro ser onisciente, só Deus é onisciente. No caso destes seres viventes, essa característica aponta para a sua aguçada atenção, da qual nada escapa. Se esses 4 seres viventes representam a criação de Deus, tanto a celestial, os querubins, quanto nós, então Deus nos deu força, nos dá força, como a do leão. Ele nos dá a condição de servi-lo, como representa aqui a figura do boi. Ele nos dá a inteligência, a capacidade, como seres humanos que somos, reflexos da glória dele, nós refletimos a glória de Deus. Ele nos deu discernimento, e Ele também nos capacitou com a ligeireza ou com a diligência para fazer a vontade dele. Mas por que será que muitas vezes a gente fica parecendo aquela galinha da Angola, Galinha da Angola que fica, estou fraco, eu não consigo, eu não dou conta, eu não faço isso, eu não consigo, eu não posso, não é assim? Por que a gente vive, faz dessa forma, vive assim? Não devia ser assim. Não devia ser assim. Pelo contrário, nós devemos lembrar que Deus nos deu todas as condições que necessitamos para servir do jeito que Ele quer que nós o sirvamos. Vamos em frente. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, são cheios de olhos ao redor e por dentro. Antes João havia dito que eles eram cheios de olhos por diante e por trás, Agora ele fala ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Agora no versículo 8, João mostra o que esses seres viventes estão fazendo. O que nós faremos quando estivermos na glória eterna? É isso que nós vamos fazer. O número 6 aqui não deve ser entendido como ele é em relação à besta. Lá mais à frente nós veremos, lá no capítulo 11, quando fala sobre a besta, ou o número da besta, que é o número 666. Então o número 6 aqui não tem nada a ver com isso. O número 6 aqui são 3 pares. Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, ele vê esses seres viventes, esses seres celestiais. Isaías diz que com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Novamente, não tente imaginar um ser com 6 asas, não é isso. O que Isaías está comunicando para nós é o mesmo que João está comunicando aqui em Apocalipse.
O ato deles cobrirem o rosto diante de Deus, cobrirem os pés diante do Senhor, mostra reverência diante da santidade de Deus. Eles são seres que guardam a reverência, eles são seres santos, puros, sem pecado, mas diante de Deus eles cobrem o rosto, por reverência, por temor a Deus. Cobrem os pés, é um ato de reverência também, na presença do Senhor. E com duas asas eles voam, ou seja, eles se movimentavam de um lado para o outro. João vê exatamente isso também. A mesma coisa que Isaías viu, João vê aqui também. Então esse ato de cobrir é um ato de cobrir o rosto, é um ato de reverência na presença de Deus. E voar é uma atitude de prontidão para o serviço. Quando João fala que eles voavam, quando Isaías fala que eles estavam voando, era a ideia de prontidão em servir a Deus, né? Novamente, quando ele fala que eles são cheios de olhos ao redor e por dentro, né, nós temos aqui uma retrospectiva do versículo 6. Mesma coisa, ele só está mudando as palavras, mas está dizendo a mesma coisa. São seres que entendem, percebem, têm discernimento das coisas, né? Deus lhes deu discernimento, é isso que João está dizendo. E nós não devemos exagerar na interpretação dessas palavras aqui, apenas devemos entendê-las como uma referência ao constante cuidado que eles têm com o seu interior e com o seu exterior, né, dos seus corações, pois estão diante do trono de Deus, diante dos olhos dos quais nada escapa, que veem o exterior e o interior de cada um, né? Então a grande lição que nós temos aqui é: sinceridade na presença santa de Deus é um requisito indispensável à verdadeira adoração. O fato de eles terem olhos, como João diz aqui, ao redor e por dentro, né? O que João está dizendo aqui é o seguinte: esses seres estão constantemente avaliando, se avaliando diante de Deus. O mesmo nós devemos fazer constantemente. Nós devemos olhar para o nosso coração, ver o que é que está dentro do nosso coração e olhar ao nosso redor, para as nossas obras, o que nós temos feito para Deus. Como têm sido as nossas obras, como têm sido as nossas ações. É isso que nós devemos entender aqui, né? João emprega uma linguagem humana para transmitir um conceito de eternidade. Os quatro seres adoram a Deus sem descanso, sem fazer interrupção nem dia nem de noite. Proclamam a sua santidade, é santo, santo, santo. E o poder de Deus, o Todo-Poderoso, e a sua eternidade, aquele que era, que é e que há de vir, né? Uma coisa que nós não podemos jamais esquecer, e nós não podemos jamais ver de forma diferente, é que o céu não será um lugar de inatividade. O céu não será um lugar de letargia, né? De férias eternas, não. O céu será um lugar de serviço a Deus. Nós não teremos mais as influências maléficas do pecado. Nós não teremos cansaço. Quando fala aqui que eles servem a Deus sem descanso, é porque não há cansaço na glória eterna. Nós não sentiremos cansados. É uma outra realidade de vida que nós não fazemos ideia de como ser, de como é. Mas nós não ficaremos fatigados, nós não ficaremos cansados, nós serviremos a Deus constantemente. E no que consiste este serviço? Ao olhar aqui para o texto, nós vemos
que consiste em adoração. Aí vem alguém e diz assim, mas não tem coisa mais proveitosa para se fazer do que ficar cantando e adorando e cultuando? Não tem coisa mais proveitosa para ser feita? Coisa que seja mais proveitosa, que traga mais rendimentos? Infelizmente, meus irmãos, quando nós pensamos em passar a eternidade adorando a Deus, e nós pensamos que isso seria um desperdício de tempo, ou será que é só isso que nós vamos fazer, como se fosse uma coisa monótona, maçante? Isso mostra para nós o quanto nós não compreendemos o que é a glória eterna. Porque se nós pudéssemos compreender a grandiosidade da glória de Deus, nós veríamos que passar a eternidade louvando a Deus é de longe a atividade mais maravilhosa, a atividade mais gloriosa e mais proveitosa para nós, meros pecadores. Não há nada mais importante, e não deve existir para nós nada mais importante do que cultuar a Deus, do que adorar ao Senhor, do que servir ao Senhor. Antigamente, nós chamávamos os nossos cultos de serviço de gratidão, serviço de louvor a Deus, ou trabalho. Ô, irmão, você vai no trabalho hoje? Você vai lá, você vem pedido ao culto, um trabalho de adoração a Deus, um serviço de adoração a Deus. Mas para uma geração que odeia a segunda-feira e festeja a sexta-feira, chamar o culto a Deus de serviço ou de trabalho espanta as pessoas, né? Mas, meus irmãos, a nossa vida se resume em servir a Deus, em viver para servir ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. E é isso que nós faremos por toda a eternidade. Quando, diz o verso 9 e 10, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão, na adoração, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Daqui a pouco a gente vai ver o que eles proclamam, né? Extremamente, ele observa que no Antigo Testamento a fórmula usada na adoração a Deus combinava apenas glória e honra. No Antigo Testamento não fala glória e honra sejam dadas ao Senhor, né? Enquanto que no Novo Testamento aparece também a expressão ações de graças, né? Enquanto que a glória e a ação, a glória e a honra decorrem da majestade do Senhor na criação, sendo adorado como Supremo Criador, as ações de graças são decorrentes dos dons de Deus na redenção dos pecadores, apresentando como seu Supremo Redentor. Então, quando a Bíblia diz a Deus seja a glória e a honra, ela está apontando para o fato de que Deus é o Criador Supremo. Ele merece ser glorificado, ele merece ser honrado pela criação, pelo que ele fez, pelo que ele criou. E quando a Bíblia fala de ações de graças, aí ela nos remete para a salvação. Aí fala da igreja de Deus, do povo de Deus, que foi redimido por ele, não só criado por ele, mas também redimido
por Deus. Nós fomos criados para o Senhor, fomos redimidos pelo Senhor. Então, quando a Bíblia diz glória, honra e ações de graça, refere-se tanto à obra da criação quanto à obra da redenção, né? Ao referir-se a Deus como aquele que vive pelos séculos dos séculos, João o apresenta como aquele que gera a vida nos seres viventes e em toda a criação. Somente quem é eterno tem esse poder. Então, quando João fala aquele que vive pelos séculos dos séculos, João aponta para Deus como a fonte da vida, aquele que dá a vida, aquele que traz à vida o que não existia, né? E para fazer isso, ele tem que ser eterno. Ele vive pelos séculos dos séculos. Preste atenção, ao que vive pelos séculos dos séculos. Essa é a grande diferença. Os ídolos, eles não são mortos. Quando eu digo que um ídolo é um Deus morto, eu estou dizendo que houve uma época que ele viveu, por isso agora ele está morto. Mas não, os ídolos, eles não têm vida. Eles são apenas objetos. Eles não têm vida. Deus não. Deus é o Deus vivo. É o Deus que vive. E não só vive, como também concede e gera a vida na sua criação. E isso pelos séculos dos séculos. Depois do gesto de total rendição diante do trono glorioso por parte dos seres viventes, os 4 anciãos, os 24 anciãos, diz a Bíblia lá no verso 10, que eles depositarão as suas coroas de ouro, né? O ouro, porque lá no verso 4 fala que essas coroas são de ouro. É o ouro simbolizando glória, simbolizando a glória eterna de Deus. Então, e a coroa simboliza a vitória, né? Lembrando que esses 24 anciãos somos todos nós, somos a soma de todos os redimidos do Senhor de todos os tempos. Então, todos os crentes chegarão diante do trono de Deus. Se nós vamos ter mesmo uma coroa, não sei, literal, eu creio que não. Aqui é só uma figura de linguagem. Mas seja o que for, quando nós chegarmos nos céus, nós não vamos nos ensoberbecer. Eu só cheguei, né? Não é igual aos atletas, igual aos atletas que quando vencem uma partida, vencem um campeonato, ou vencem uma disputa, eles ficam se vangloriando da vitória deles. Não. Os crentes, quando chegarem nos céus, vitoriosos, por causa de Jesus, a Bíblia diz que eles se ajoelharão diante do trono de Deus e tirarão de suas cabeças as coroas e as depositarão aos pés de Deus. Volto a dizer, não é literal essa coroa, não é que vocês não vão ter coroa mesmo na cabeça lá. Aqui está dizendo quando nós chegarmos nos céus, ao invés de nos ensoberbecermos, ao invés de nos engrandecermos ali, só vai haver em nosso coração um sentimento de profunda gratidão a Deus, e nós nos ajoelharemos diante dele e diremos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quando a gente chegar no céu, a primeira coisa que a gente vai fazer é reconhecer
diante de Deus, que só chegamos lá porque Ele nos levou, porque Ele nos abençoou. Não foi porque a gente foi bonzinho, não foi porque a gente foi legal aqui na terra, não foi porque a gente foi uma pessoa bondosa, não, nada disso. Foi porque Ele quis nos salvar e nos levou para a glória eterna, nos salvou e nos levou. Tem um cântico que eu nunca aprendi ele, só sei partes dele. Eu até gostaria, se vocês souberem, quem sabe a gente pode aprender e cantar aqui na igreja, né? O cântico diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e me perguntarão como é que eu cheguei ali, né? E eu direi: foi graça, irmão, foi graça, irmão. Somente pela graça preciosa de Jesus é que eu venci e cheguei aqui, né? Um cântico muito bonito, né? Quem sabe, conhece esse cântico? Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Mais ou menos assim o cântico. Eu vou procurar, depois eu passo para os irmãos. Foi graça, somente pela preciosa graça de Jesus. Nós estaremos lá diante de Deus e diremos a Ele: tu és digno. O adjetivo lá no grego, axios, aparece antes das qualidades do Senhor. Tu és digno, Senhor nosso, Deus nosso, Senhor e Deus nosso. Ele é digno. Nós nunca podemos esquecer disso. Deus é digno, primeiramente porque Ele é Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Ele é digno porque Ele é o Senhor. E faça Ele o que fizer, Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de todo louvor. Quer Ele me dê uma saúde de ferro, quer Ele permita que uma doença devaste a minha saúde. Quer Ele salve pecadores e os conduza à glória eterna, quer Ele deixe perecer na danação eterna no inferno pecadores que viveram a vida toda zombando dele. Deus é digno de todo louvor. Nunca percamos isso de vista, irmãos. Ele é digno porque também Ele é o Criador. Digno és, Senhor e Deus nosso, que receberá a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Todas as coisas. Irmãos, até o inferno foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. E tudo tem seu propósito. E tudo tem seu propósito. E por isso Deus é digno de todo louvor. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Você não nasceu porque os seus pais quiseram. Foi porque Deus quis. É por isso que eu sou taxativamente contra aborto. E digo mais, até mesmo em caso de estupro, gravidez decorrente de um estupro, eu sou contra. Eu sou contra. Ah, pastor, mas uma judiação da moça, sim. Não estou dizendo que a gente tem que jogar uma carga pesada sobre a moça, não é isso não. A gente tem que abraçar essa moça, cuidar dessa mulher, porque as feridas da alma dela são terríveis.
ela precisa de amparo, mas permitir que um aborto seja feito é tornar a mulher tão maligna, tão desvirtuada quanto o estuprador. Porque se ela não teve culpa de ser estuprada, e não mesmo, não há justificativa para uma coisa tão horrenda, que culpa tem uma criancinha, um bebezinho na barriga da mãe, de ter sido gerado nessas condições? Dos três ali, o mais inocente é a criança, e é o que vai pagar com a morte. Faz sentido isso? Se não vai conseguir criar, entregue para adoção. Tem tanto lar ansioso para ter um filhinho, tem tanto casal ansioso para ter um filho, e essa criança pode ser muito bem cuidada, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Todas as coisas, cada gota de água que está caindo nesse momento é pela vontade de Deus. Nem 1 milímetro a mais nem a menos vai cair agora que esteja fora da vontade de Deus. Ele controla todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador, e por causa dele todas as coisas vieram a existir. A criação ela é tanto ideal como real, ou seja, Deus tanto idealizou tudo que seria criado, como realizou a criação tal como Ele quis. Temos então a existência ideal e a existência real. Deus assim fez. Há diferença entre essa sentença e a sentença do verso 9. Né? Lá no verso 9, quando fala que Ele vive pelos séculos dos séculos, né? Aqui é acrescida a palavra poder, né? Ou melhor, lá no verso 9 fala de glória, honra e ações de graça. Aqui nós temos também a glória, a honra e o poder no lugar de ações de graça. Justamente porque Deus é apresentado neste verso como Deus Criador, e Ele é o Criador porque tem poder. Né? Então aqui está falando do poder de Deus. Mas a principal diferença aqui está no fato de que os seres viventes, os querubins, louvam a Deus por sua santidade, poder e eternidade, enquanto que os 24 anciãos, os eleitos redimidos de todas as eras, o louvam por sua obra da criação. Este capítulo nos mostra que Deus é o centro do universo, da criação e da nossa vida. O seu trono é o centro de toda a história, e todos os fatos e eventos da história cumprem o desígnio de Deus, o Todo-Poderoso e Soberano. Não são os seres viventes com a sua exuberância e nem os 24 anciãos que são o foco do trono de Deus aqui nessa cena, mas sim somente o trono de Deus. Ele é o foco, é o centro dessa cena que João está vendo, mas é o centro de todo o universo, né? Aquele que nele se assenta, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, né? Lá no versículo lá no capítulo 5, né, ele fala que no trono ele viu alguém ali sentado no trono, e este assemelha-se ao Cordeiro. João 5, versículo 6. Semana que vem a gente estuda do capítulo 5 e nós veremos aí então o versículo 6. Mas quem João viu no trono de Deus? Jesus. Deus é o sujeito aqui de todo o capítulo. Ele é o centro de toda a narrativa aqui do capítulo 4. Mas quem João viu assentado no trono foi Jesus. Porque assim será, quando nós chegarmos nos céus, nós veremos Deus
na face de Jesus. Veremos a Jesus, e contemplando Jesus, nós contemplaremos o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. João não viu 3 tronos. O testemunho de Jeová vai pegar no seu pé e vai falar assim, viu só? Quando João olhou lá no céu, ele não viu um trono para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Ele viu um trono só. Aí ele acha que o testemunho de Jeová acha que está pegando você, que está dando uma rasteira em você, e você devolve para ele. Diz assim, pois é. Porque é em Jesus que o Pai e o Espírito Santo serão vistos. Porque os 3 são um. Aplicações. Neste capítulo 4, nós temos preciosas verdades sobre a adoração a Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso aqui vai te ajudar a adorar a Deus, não só aqui na igreja, mas na sua casa, no seu dia a dia. Primeiro, Ele é o único alvo do nosso louvor. Óbvio, né? Óbvio. Pastor, você não está trazendo nada de novo. Sim. Não está trazendo nada de novo. Quando eu digo que Deus é o único alvo do nosso louvor. Mas no dia a dia a gente sabe que infelizmente a gente não faz isso. No dia a dia sempre tem algumas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. E é por isso que a gente dá tanta cabeçada. É por isso que a gente peca tanto. Porque nós cedemos o espaço do nosso coração que deveria ser dado a Deus, cedemos aos ídolos do nosso coração. Parece óbvio eu dizer que Deus é o único alvo do nosso louvor e, portanto, no culto nosso aqui deve ser para Deus. Parece óbvio. Mas a coisa mais comum que tem é as pessoas saírem do culto dizendo assim, o culto hoje não falou comigo. Hoje o culto foi sem graça. O culto hoje foi desinteressante. Estou até pensando em mudar de igreja. Mas quem disse que o culto foi para você? Ah, mas o culto é para eu me sentir alegre. Não. Estudando os salmos aos domingos, nós temos visto isso. Às vezes, há ocasião em que nós devemos sair daqui, ao invés de sairmos exultantes e alegres, sair daqui reflexivos, cheios de arrependimento em nosso coração, por termos sido confrontados pela palavra de Deus. O culto não é para nós, é para Deus, né? O primeiro mandamento ecoa por toda a eternidade. Lembra lá do primeiro mandamento? Nós estamos estudando. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus não aceita nenhum concorrente com Ele. É o único Deus, é o único Deus vivo e verdadeiro. E olha que vai por toda a eternidade. Vai chegar na glória, nós veremos o mandamento lá. O único Deus é o nosso Deus. Deus é o único e verdadeiro Deus vivo, o único que deve ser louvado, o único para quem os nossos olhos devem se dirigir no culto, o único que deve ser reverenciado, temido e amado. Não há outro ser que seja tão glorioso como Ele é. Outra verdade: não há atividade que confira mais dignidade às criaturas do que o louvor a Deus. Não há, irmão, atividade alguma nessa vida, homenagem alguma nessa vida, que torne, que nos dê tanta dignidade quanto a atividade de estar na presença do Senhor, louvando a Deus, bendizendo o nome dEle e o adorando. Pense, pecadores miseráveis que mereciam o inferno, agora têm o privilégio de se aproximarem de Deus e de adorá-lo e de chamá-lo de Pai. Você consegue ver honra maior que essa para você? Não deve haver para o nosso coração maior alegria do que essa. Mas não, né?
a gente olha para o ato, para o serviço de culto a Deus, a gente olha para o louvor a Deus como algo penoso. Ah, tem que ir lá de novo, né? Se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. Se eu passar 2 semanas sem ir, então, nossa, aí o pastor vai ficar pegando no meu pé mesmo. Não, não pensa assim. Não há atividade mais dignificante para nós do que louvar a Deus. Os santos anjos dos céus são gloriosos. Um dia nós seremos abençoados com corpos glorificados. Tudo isso deriva da glória de Deus. Portanto, além de reconhecermos sua glória e poder, devemos nos apresentar diante dele com ações de graça. Louve a Deus. Não há atividade mais sublime para nós do que essa. Por fim, nós temos aí o aspecto comunitário, ou o aspecto da comunhão na adoração, né? Os 4 seres viventes respondem uns ante a afirmação dos outros que Deus é santo. Tanto lá em Isaías quanto aqui em Apocalipse, apesar de que na língua hebraica, né, na cultura hebraica, você não tem o que se chama de superlativo. Por exemplo, só quer dizer que uma coisa é santa, é muito santa, eu digo que ela é santíssima. Na língua hebraica não tem esse santíssimo, esse íssimo, eu não tenho. Então, na língua hebraica, para dizer que algo é santíssimo, eles dizem, é santo, santo, santo. Mas aqui eu quero, com base na interpretação que o reverendo Ludgero Bolívia deu de Apocalipse 6, com base nisso, eu quero fazer a seguinte aplicação aqui. Eles não apenas, esses seres viventes, não apenas estão dizendo que Deus é santo, 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 santíssimo. Ali nós vemos um dizendo para o outro, eles dizem uns para os outros, Deus é santo. E o outro responde, sim, Deus é santo. E o outro lá diz, repete, sim, Deus é santo. Onde está o aspecto comunitário aqui? Podemos adorar a Deus no recôndito da nossa individualidade, mas jamais poderemos louvá-lo com individualismo. Precisamos uns dos outros para adorá-lo como ele requer de nós. Os santos anjos, os santos querubins dizem, santo. O outro responde, sim, ele é santo. Sim, ele é santo, santo. Um responde para o outro. São respostas aqui, um afirmando e o outro respondendo, sim, ele é santo. Isso nos mostra a comunhão, a comunidade dos redimidos de Deus, do povo de Deus. Nós devemos adorar a Deus na individualidade do nosso ser. Estando sozinho, com seus pensamentos, louve a Deus, ore ao Senhor, medite nas coisas do Senhor. Mas você precisa da igreja, você precisa estar com outros irmãos, ouvindo dos outros irmãos aquilo que você tem que dizer também, ouvindo dos lábios dos seus irmãos verdades sobre Deus, verdades que você também tem que repetir e contar a outros e falar a outros. Nós fazemos exatamente o que esses anjos, esses santos anjos fazem aqui no texto. Santo, 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 eles estão dizendo a mesma coisa. Nós fazemos isso quando cantamos o mesmo hino. Quando a dona Miriam começou aqui em 212, ninguém cantou 213. Todo mundo cantou 212. Seguiu o Inário ali cantando 212, né, irmão? Se alguém começasse a cantar o 213 ou 215, não ia dar certo, ia virar bagunça. Não é? Todo mundo cantou junto. Vocês estão ouvindo exatamente a mesma mensagem que o irmão que está do seu lado está ouvindo. Quando nós ceiamos, comemos o mesmo pão e bebemos o mesmo cálice. Que nós temos aqui o louvor desses querubins,
é o princípio da comunidade, princípio comunitário do louvor a Deus. Louvamos a Deus na nossa individualidade, mas melhor louvamos quando o louvamos na comunidade, com os irmãos. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos acrescente e nos esclareça o coração, as dúvidas que porventura possam ter ficado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.